Olá, pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Globotech Cast, o podcast da Globo que te leva direto para o coração da tecnologia, inovação e tudo que está rolando no mundo digital. Se você é fã de agilidade, novidades tecnológicas e quer saber o que está por trás de produto, de conteúdo, fica com a gente. E antes de começar, já clica aí no link e compartilha com todo mundo que vai curtir nesse conteúdo a partir de agora. Vamos lá? Hoje estamos começando a primeira temporada do podcast do time de parcerias dos Estúdios Globo. E iremos levar até vocês algumas curiosidades de inovação que estamos trabalhando no nosso dia a dia. Vem com a gente. Vou apresentar agora um dos nossos convidados. Fábio Assunção, parceria e recursos de produção. Tudo bem, Fábio? Faça sua autodescrição. Tudo bom, Jorge? Sou um homem branco, tenho 1,92 m, olhos e cabelos castanhos, tem barba e bigode também castanhos. Estou usando uma blusa branca, social e crachá da Globo. Rapaz, tô até emocionado aqui de receber a Camila. Camila é nossa parceira aqui, Camila Costa, cenógrafa aqui dos Estúdios Globo. Um prazer, Camila. Muito obrigado pela sua participação. Faça sua autodescrição. E já é de casa. Eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos escuros longos, estou usando um vestido off-white e estou muito bem acompanhada aqui dos meus colegas e animada para o dia de hoje. Isso aí, muito obrigado. Murilo Morgado, cara, Jorge Morgado e Murilo Morgado, Murilo né? Morgado, que interessante. Caramba, Murilo, poxa, prazer receber você aqui pela primeira vez aí, a casa é sua também. Murilo Morgado é dos Estúdios Globo também, da parte de tecnologia. Murilo, por favor. Vamos lá, então. Bom, eu sou Murilo Morgado, produtor de tecnologia aqui na Vertical do Entretenimento. Agradeço demais aí o convite aqui de vocês. Eu sou um homem branco, né? Tenho um cabelo já grisalhos, chegando aqui na casa dos 50 anos. Então, estou muito empolgado aqui por esse convite. Eu acho que esse papo aqui vai ser bem interessante, vai falar sobre coisas que estão muito aqui no nosso radar. Isso aí. E um prazer imenso, Natan. Natan é sócio da CriaLed, é o nosso convidado de hoje. Natan, muito bem, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Seja bem-vindo aqui aos Estúdios Globo. Imagina, o prazer é meu, eu que agradeço aí, todo o time, sempre muito bem recebido aqui na Globo. Eu sou da CriaLed, né, cuido da parte comercial, sou branco, na verdade moreno, cabelos castanhos, grisalhos como o do Murilo, barba também grisalha, tenho 1,77 m e estou vestindo uma camisa branca. Isso aí. E do seu lado também está o Diego. E aí, Diego, tudo bem? Também sócio da CriaLed. Muito prazer e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço. Prazer imenso estar aqui com vocês. Sou um homem branco de 1,72 m, um dos sócios da CriaLed, cabelos castanhos, barba castanha. Estou utilizando hoje uma camisa azul, jeans e tênis. E eu não posso deixar de fazer também, né? Minha autodescrição. Eu sou um homem branco, com cabelo loiro, olhos verdes. Eu não sou tão bonito, né? Que a gente fala assim, né? Homem branco, bonito, loiro. Mas enfim, sou um homem branco, cabelo loiro, olhos verdes. Tô com uma camisa azul marinho, com um crachá aqui da Globo. E muito ansioso para esse papo. Vamos começar, Fábio? Vamos começar. Então você vai ser o primeiro. Como funcionam as parcerias aqui nos Estúdios Globo, Fábio? Então, Jorge, as parcerias elas começam com uma demanda dos programas. A gente atende aqui todos os programas de entretenimento dos Estúdios Globo. Vem a demanda, a gente avalia, né? Geralmente dentro do programa, a gente atende 5 áreas: produção, cenografia, produção de arte, figurino e caracterização. Então vem a demanda, a gente realmente avalia se vale a pena ou não e a gente corre atrás do mercado, atrás de parceiros que viabilizem fechar essa parceria que seja interessante tanto para a Globo como para o parceiro. E as negociações não param, os pedidos não param, tem coisas que, né, vão para frente e a gente está crescendo cada vez mais nessas parcerias e a gente fica muito feliz com tudo isso que a gente constrói ao longo das negociações. E a gente constrói, inclusive, novas amizades, novos conteúdos, mas também novas amizades e conhecimentos também que a gente vem adquirindo ao longo dos anos. Então, sem a parceria, nada funciona. É isso? Não que não funcione, mas ajuda muito e eu acho que a parceria ela é um gatilho ali que ajuda o programa,
né, o parceiro ele consegue se ver, né, ele pensando um pouquinho fora da caixinha, né, porque a Ele se parceria sente representado? se sente representado, ele tem que ser, como eu falei no início, tem que ser bom para a Globo e como para o parceiro também. E a gente tem essa visão quando a gente faz esse filtro que eu falei, eu tento sempre, né, eu e meu time, a gente tenta sempre ter a visão do parceiro em relação ao Globo, para ver se realmente vale a pena ou não. Beleza. Natan, como é que começou essa parceria com a Globo? Fala um pouquinho pra gente da CriaLED, fala dos seus produtos. Como é que começou isso? Estou bastante curioso. A parceria com a Globo mesmo, né? Ela começou há 10 anos, que nós já atendemos a emissora em outros projetos, né? Mas a parceria com o Fábio, com o setor do Fábio, veio de uma ligação do Murilo, do Morgado. Acho que o Murilo estava indo para Cancún, para uma produção em Cancún, alguma coisa do No tipo Caldeirão, né? do Caldeirão. Uhum. Ele me ligou, cara, conheci um cara, eu já conheço ele, mas ele cuida da parte de parceria, super gente boa, você precisa conhecer esse cara. Eu falei, tá bom, né? Vamos conhecer esse cara então. O nome dele é Fábio, assim, vou marcar uma reunião. E aí eu acho que lá mesmo você marcou a reunião e a gente fez a reunião, né? E aí eu conheci o Fábio, ele apresentou o projeto, né? O que seriam as parcerias. Isso já faz pouco mais de 2 anos, né, Fábio, se eu não me engano. E nós já fizemos alguns projetos juntos, né? Uhum. Acho que o último foi agora, né, o Big Brother, que a Camila que cria toda a demanda, né? E vai passando para nós aí. Não vou falar a bucha, que na verdade não é a bucha, ela vai passando essas oportunidades para nós. É Né? isso. É isso. A Camila cria, o Murilo aprova e eu e o Fábio a gente tenta, junto com o Diego, executar de alguma forma. Isso aí. E foi assim que a gente conheceu, né, o Fábio, através do Murilo, que fez essa ponte e fez com que a gente se conectasse. E acho que a gente tem feito muitas coisas legais juntos aí, né? Tem mostrado muito mais assim a força comercial, porque não é só o produto, né? Eu acho que tem a parceria, o relacionamento, tem as oportunidades que se geram pós-parceria também, né, para o mercado inteiro. Então eu acho que é uma parceria boa. Isso aí. Diego, você pode explicar pra gente também, assim, ele falou um pouquinho de Big Brother, mas já tem outras produções que a CriaLED é parceira também? Tem. Acho que é importante a gente mencionar também o filme A Lista, né? Que nós entramos com essa parceria. Ao longo do tempo, nesses 10 anos, foram vários produtos. Eu brinco aqui que, na verdade, os parceiros ajudam a viabilizar, não vou falar os problemas, mas a viabilizar o que a cenografia gosta de criar. Então, é nosso papel do nosso lado buscar as melhores soluções, produtos, para a gente tentar achar um caminho para implantar isso. Ao longo do tempo, foram, sei lá, milhares e milhares de gravações aqui dentro, acho que mais de 20 mil ao longo desses anos, né? Domingão, Caldeirão, Estrevas da Casa, The Voice, Big Brother, né? Por muitos e muitos anos. Então tem muita coisa aí que a gente faz juntos. Pô, que legal. Camila, agora tô bem curioso, eu não gosto muito de script, não, eu vou inventar aqui agora. Inventar não, que é uma curiosidade mesmo. Será que a gente está caminhando para ter um estúdio todo de LED e acabar com a cenografia física? Olha, que pergunta, hein? Difícil. Será? Vamos lá. Vou falar um pouco da experiência que a gente tem em relação a isso no Big Brother, né? A gente já realizou uma edição inteira nesse formato, em que a gente não tinha cenografia física, né? No ano de 2019, a gente tinha apenas e tão somente um painel de LED, que era o cenário de estúdio do Thiago, na época, o apresentador, e toda a cenografia era virtual, e ancorada, né, com equipamentos, câmeras e tudo nesses painéis de LED. Então, é um caminho, sim, viável, possível, em que a cenografia faz um match muito grande com o time de videografismo, de C-design, de cenografia virtual, e super caminho possível, sim, já realizamos. Hoje, por exemplo, no Big Brother, a gente tem painéis da CriaLED também no estúdio. A gente tem uma cenografia bastante simples no sentido da volumetria. E a gente também tem uma interação fortíssima com o time de design, onde a gente tem realidade aumentada, cenografia virtual, que completam a cenografia física que a gente tem lá. Então é um caminho super possível que eu posso dizer que a gente voa com conforto
né, numa parceria com a tecnologia, com os nossos, posso dizer, amigos, né, da CriaLED, dessa relação que a gente vem construindo há anos. Eu trabalho com eles já, fizemos aí praticamente todas as edições do Voice, e no Big, no Estrela da Casa, e outros projetos da Globo, e super funciona. É um caminho possível, sim. E como a CriaLED impacta no seu dia a dia, na montagem desses cenários, essas coisas todas, os produtos dele? Cara, a CriaLED tá todo dia, né? Tá todo dia nos meus projetos. O Big Brother é um projeto que roda 100 dias e eu posso dizer que não todo dia sim, porque a gente está todo dia ao vivo no estúdio, mas nos eventos todos. É um trabalho que a gente faz muito pessoalmente. A gente tem um compromisso pessoal, além do compromisso profissional, com a qualidade, com a inovação, com os recursos que a gente traz para surpreender o telespectador e o nosso público. E eu posso dizer que o impacto é super positivo. E aí, esse ano, a gente trouxe, através dessa conversa que o Natan contou, do papo com o Murilo e do encontro do Natan, do Diego com o Fábio, a gente reforçou ainda mais essa parceria que a gente já vem construindo há anos, né? A gente só tinha um painel de LED instalado na casa e a gente trouxe inovação no confessionário e em três, na verdade, ambientes na casa, né, em que a gente tem um equipamento deles que chama Totem Neck e que a gente enriqueceu o projeto de cenografia, tendo conteúdo ali, aí passa a imagem, durante a noite tem um conteúdo que passa nesses painéis, durante o dia tem outro. No E confessionário aí, é CriaLED? o confessionário é CriaLED, aquele fundo Legal. atrás ali da poltrona onde o brother senta ali para fazer a votação e todos os outros momentos que a gente tem, inclusive ações comerciais lá, a gente está com a CriaLED presente e trouxe uma inovação, porque a gente tem movimento, a gente fica com um cenário dinâmico, e isso só enriquece. Entendi. E a parceria que trouxe essa possibilidade. Sim, Não sim. era algo que estava meio que... Estava no radar, mas de uma outra A gente forma, né? tinha o sonho, tinha a vontade, mas a gente não pode deixar de falar de custo, e a parceria viabilizou o ganho artístico, que é um dos pontos que a gente sempre trabalha muito, né? Eu e o Fábio e as nossas equipes. A parceria possibilita que a gente tenha ganho artístico e custo evitado. E aí é sempre sucesso, sempre buscando que a parceria seja uma via de mão dupla, né? Que seja boa para o parceiro, seja boa para o projeto. E da nossa parte também o ganho comercial, porque eu consigo mostrar isso para o mercado, que de uma certa forma acaba procurando saber quem é o parceiro, quem que está fazendo, como está fazendo, e isso acaba gerando também alfa ali no nosso dia a dia, né? Acaba gerando um desafio comercial junto com esses novos clientes que acabam aparecendo. E não podia ficar de fora nesse papo, né? Murilo Morgado. Já mencionado porque, aqui. né, já várias mencionado várias vezes aqui. Legal. Mas o Murilo está muito de frente com a tecnologia, né? Então, assim, o que trouxe de ganho a conexão da CriaLED à área de parcerias, mas voltado, eu digo assim, para tecnologia, para inovação? Fala um pouquinho para a gente. Bom, em primeiro lugar, eu queria comentar que a nossa área ela protagoniza sobre essa questão da inovação, né? Então, acho que a gente tem esse fomento, né? Faz parte do nosso trabalho, está pesquisando, né? Novas possibilidades para os produtos. E o Big Brother ele é um grande celeiro, né? de entrega de inovações. Então, a gente está muito feliz com o resultado que o Big Brother vem alcançando ao longo do tempo, né? E essas evoluções, essas inovações, elas permeiam diversos segmentos dentro da estratégia do programa. Uma estratégia muito forte é a cenografia, do qual a Camila está aqui, ela constrói isso com a gente já há algum tempo. E a CriaLED vem já, como o Natan comentou aqui, né, estabelecendo contratos e estando ali junto conosco, crescendo e evoluindo junto com a gente sobre os modelos de equipamento, desculpa, sobre a resolução, a qualidade, os formatos dos equipamentos. Então, essas são conversas que a gente tem normalmente e direcionam as temporadas, né? Então a gente faz todos esses comitês pré-temporadas e quando a gente não consegue implementar tudo que a gente tem de ideias em uma temporada, a gente sempre deixa um caminho aberto para as próximas, né?
E a parceria é algo que vem construindo novas possibilidades para a gente. E voltando aqui um pouquinho sobre essa relação com o Fábio, a gente já conhecia, né, o trabalho que o Fábio faz nesses 5 pilares que ele falou aqui, né, sobre diversas áreas dentro da estrutura de produção de conteúdo, né, fortemente cenografia, figurino e outras. E a gente particularmente eu via uma possibilidade da gente estar expandindo isso para uma área, para a tecnologia de um modo geral. Já havia, né, de alguma forma, algumas soluções tecnológicas em displays, em alguns dispositivos wearables, né, smartwatches, coisas nesse sentido. A gente já tinha feito alguma coisa, mas o ramo, né, o campo de possibilidades era de fato muito maior. Só que a gente entende também que, como a Camila falou, né, essa parceria ela precisa ser útil e interessante para os dois lados. É muito mais fácil a gente estimular os caminhos que a gente já tem alguma proximidade, né? Então, a Crealed, primeiro, ela tinha alguns pré-requisitos que eu achava importante para o início dessa trajetória, né? Primeiro, tinha o Natan, tinha o Diego sempre fortemente atuando conosco na construção de novas ideias. Então, eles estavam sempre disponíveis para poder dividir os desafios. Então, essa aí foi um grande já impulsionador. A Crealed tem um contrato, né, que facilita o nosso acesso até eles, né? Então, o fato da Crealed já ter um contrato, ela ser um provedor de recursos, faz com que a gente possa ter um caminho natural de contato, de evolução, de pesquisa, de testes, né? Tendo em vista que já tem uma estrutura instalada dentro da Globo, né? E trazendo os conceitos da parceria, né, como o Natan falou nessa conversa, em que a gente promovia, né, a contrapartida, né, de visualização, de eventos aqui dentro, né, como você falou, a estrutura dos videocasts hoje, de fato, também passa a ser uma nova janela. Então, a Globo tem uma série de janelas que podem ser exploradas e são úteis para o mercado. Então, esse trabalho que se iniciou aqui com a Crealed, eu acho que a gente tem aqui um potencial para expandir isso em muitas outras áreas e continuarmos seguindo forte no caminho da inovação com parceria, porque inovar é de fato a gente estar se provocando, estar se estimulando, estar saindo da nossa zona de conforto, né? É trabalhar no desconforto, né, diria eu, essencialmente. E a gente só consegue evoluir nesse sentido juntando um repertório que vai além, das vezes, né, do que a gente tem internamente. Então, a parceria é, de fato, para mim, no meu modo de ver, o campo de possibilidade de expansão das inovações, e isso é apenas um caminho que a gente está começando agora. Ninguém inova sozinho, né? Com certeza. Gente. E Eu- aí, Fábio, o que eu- você fala dessa galera toda aqui? Eu tenho uma pergunta, tanto para Ótimo. Camila e para o Natan, porque a Camila tem uma frase que a gente, toda reunião a gente faz com os parceiros, ela coloca, eu faço questão dela colocar aqui, que é verídica. Então a gente preza por isso. E aí, pegando o gancho da frase da Camila, eu queria ver até perguntar para o Natan do Diego a questão também de inovação, como é que faz, né, como é que foi o processo para entrar na parceria junto com o BBB, porque a gente, né, eu lembro, eu participei da reunião, então nós fizemos uma pesquisa, vimos os melhores produtos, vocês também indicaram, e a parceria também é aquilo. Como eu falei no início, tem que ser bom para vocês e para a gente, mas vocês falaram, não, esse produto é interessante, esse aqui não é, e vamos chegar num denominador comum para a gente finalizar, e foi o que aconteceu. Então, Camila. Ele adora esse momento. É que a gente tem, né? Eu faço Big Brother há muitos e muitos anos. Eu já tive num videocast como esse com o Jorge falando sobre o processo de criação do Big. E a gente vem desenvolvendo muitas parcerias e sempre visando os dois lados. E aí o momento que o Fábio adora quando eu falo na reunião com os parceiros que já estão com a gente há muito tempo e com os novos, é que a gente busca sempre o melhor produto na melhor exposição, né? Porque para os projetos todos, não só para o Big Brother, é interessante que a gente traga inovação, que a gente traga o que ninguém tem, a gente traga o que está mais novo no mercado, que a gente traga o que é interessante para aquele parceiro de apresentar, de mostrar, de fazer a propaganda. E para que isso aconteça, ele tem que estar na melhor exposição. Então, essa é a frase que o Fábio tanto adora, né, que a gente busca sempre na parceria, que é o melhor produto
na melhor exposição, e que foi o que a gente, né, fez muito sabiamente com vocês, falando de novo na casa, né, que a gente buscava trazer inovação para alguns ambientes, e aí foi quando vocês trouxeram. É interessante para a gente mostrar esse produto aqui, porque esse é o produto que só a gente tem, que a gente vai, né, comercializar, que a gente vai divulgar, e é isso que faz a parceria ter sucesso, né? Acho que complementando, né? Sem esquecer também da funcionalidade, né? Sim, E tentar sempre não facilitar no sentido de ficar na zona de conforto, mas facilitar no sentido de fazer com que a cenografia, junto com a tecnologia, consigam conversar de uma forma harmônica, né? A gente teve muitas vai e voltas ali, né? Acho que foram sim, umas 10, sim. né? Vai, vem, tira isso, coloca aquilo. Tinha muito mais produtos que a gente entendeu no meio do caminho que não fazia sentido, né? Por Uhum. conta, às vezes, de falta de espaço de aplicação do produto, ou porque fosse ficar muito over, né? Ou de viabilidade Ou de técnica viabilidade mesmo, técnica. porque é interessante, sobretudo no reality, né, em que a gente não tem roteiro, em que a gente não controla o speech que vai na boca do participante. Então, isso vai desde um revestimento que a gente usa na casa, até um bibelô que vai em cima da mesa, de uma estante, passando pelos móveis, pelos equipamentos tecnológicos. A gente não pode correr o risco do brother dizer, nossa, isso aqui não funcionou, isso aqui não é legal e quebrou. Isso é assim uma tragédia para a gente, tanto artisticamente quanto operacionalmente e comercialmente, porque a gente quer que aquele produto faça uma bela de uma propaganda e que esse discurso positivo na boca do brother venha naturalmente, né? Porque a gente não direciona, a gente não tem contato nenhum com eles, então isso precisa ser espontâneo. E para ser espontâneo, é uma coisa que eu e Fábio a gente preza muito pela qualidade do que a gente está colocando na casa, porque realmente tem que ser de excelência para que a gente fique seguro de que o speech vai estar Positivo. positivo, né? Tipo um patrocinador, né? Isso aí. Coloca um produto lá, o cara toma e fala, pô, isso aqui é muito ruim. A gente não pode correr esse risco, né? Ô Diego, o que trouxe de benefícios essa parceria Globo Crialed para Crialed? Ah, muita coisa, né? Além de toda essa troca que tem dos dois lados para entender o que a gente pode colocar, a gente busca muita solução fora do país, junto aos fabricantes, junto a outros lugares, o que estão utilizando nos Estados Unidos ou na Alemanha. Então, essa parceria faz com que a gente saia da nossa zona de conforto para buscar novas soluções e trazer para cá. Nós temos uma troca com o nosso time técnico, né? Quando a Camila fala, dá para viabilizar, não dá. A gente também envolve os nossos gestores de campo, que estão no dia a dia naquela operação 24/7, que é o Big Brother, para saber se muitas vezes os dois lados aqui validaram, né? Cenografia, engenharia e Crialed, as três partes, mas o time técnico lá na ponta fala, cara, isso aqui não dá tempo de fazer. Então tem uma troca muito grande. E aí, falando em resultado para o mercado, hoje a gente tem uma demanda em várias outras áreas a quais nós atuamos, né? Nós atuamos em mercado corporativo, a gente atua no mercado, na indústria gamer, né? Com League of Legends, com Free Fire, faz muita coisa também para varejo. Então, muitos clientes nos procuram depois que assistem às nossas soluções dentro da Globo. Eu vi aquele totem em tal lugar, eu quero fazer exatamente igual aqui no meu evento. Ó, que Então, isso barato. reverbera muito para a gente, por isso que a gente vê muito valor nessa relação, né? Nessa troca e nessa parceria que a gente tem com vocês. Virou uma vitrine, né? Virou uma vitrine, sem dúvida. Onde os dois ganham. É isso. O Fábio sempre fala, os dois têm que ganhar. Tem alguma pergunta, Murilo? Não, assim, eu queria complementar só que, assim, a casa do BBB é uma vitrine de escala nacional com todos esses requisitos que a Camila falou, né? Assim, precisa ser muito confiável os produtos que a gente coloca lá dentro, né? Então, acho que essa também é uma grande mensagem que a gente passa para o mercado, né? Porque os produtos que são colocados dentro do BBB precisam ser, de fato, confiáveis, robustos, eles precisam garantir uma operação ininterrupta por 100 dias, eu diria até que durante as etapas de teste, a gente diria que 130 dias ali Certeza. no barato, ali é quando a gente exerce uma força em cima dos recursos que estão lá dentro para que eles possam demonstrar toda a robustez nessa operação.
Então, assim, acho que a minha pergunta aqui sobre os resultados dessa parceria, né? Eu acho que ela fala também muito sobre os bastidores, né? A gente tem uma estrutura que sustenta essa operação e, de fato, a garantia desses recursos na ponta, elas estão intimamente relacionadas com recursos que estão instalados fora, em centrais técnicas, com equipes operacionais que se revezam no 24/7. Então, eu acho que aprendemos nós aqui, né, com nossas plataformas de produção, em cima desse viés aqui operacional, que são sistemas que a gente habitualmente não manipula, né? E de outra forma, né, eu acho que também, aí o Nathan e o Diego podem falar melhor, sobre essa nossa expertise de programas ao vivo, que também, toda essa nossa estrutura de equipes técnicas relacionadas, né, desde a instalação, a implantação, né, dessas estruturas até, de fato, a desmontagem, a gente tem uma troca de conhecimento muito importante nesses bastidores, e eu acho que isso nutre as equipes e formam profissionais mais completos. Ô, Fábio, tem algum vídeo, alguma coisa que você queria mostrar Então, aí pro público? como a gente fez a parceria com o Filme A Lista, inclusive foi há pouco tempo agora, no mês de fevereiro, né, exibido em tela quente, né, na estreia, consegui um depoimento do cenógrafo, do Pedro Eck, e a gente queria mostrar para vocês aí sobre a parceria com a Crealed, da Globo, né, com a Crealed. Vamos lá? Beleza. Fique ligado aí. Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Pedro, eu sou cenógrafo, eu estive no filme A Lista, com direção do Alvarenga e direção de arte do Daniel Flaxman, e nós utilizamos o painel de LED como defesa e também casamento e link com a nossa locação principal e cenário principal do filme A Lista, que é o apartamento de Laurita. Então esse painel de LED ele nos atendia defendendo a fachada frontal do prédio e também do apartamento de Laurita. Ele nos atendia como imagem de defesa da janela da sala e da janela desse escritório da casa dela. Era um painel de aproximadamente 20 por 5 de altura. Nós fizemos uma captação com a equipe de efeitos de computação gráfica, fizemos uma captação real da locação, né? Então a gente tinha um link perfeito com a locação, além de uma brincadeira importante que acontecia no filme, que era o momento da entrada da luz do sol no apartamento, e a Laurita se banhava desse sol por alguns segundos. O sol passava numa fenda entre os prédios e graças ao LED e a captação feita na locação, a gente pôde ter tanto a sensação da luz quanto visibilidade desse comportamento do sol na locação em imagem, né? Ali também, para as cenas noturnas, a gente tinha um ponto muito favorável, que é a vivência das janelas vizinhas convivendo ali com o nosso cenário em estúdio. Então realmente o painel de LED nos dá uma imersão no cenário e um casamento e uma harmonia praticamente perfeita com a locação. É muito bom contar com essa ferramenta, com essa tecnologia, tá bom? Obrigado, abraços. Aí, pessoal, gostaram do vídeo? Agora vamos voltar para cá pro papo novamente. E aí, Fábio, segue aí. Bom, a gente falou aqui sobre o que está acontecendo, né? O que aconteceu no BBB, o que já foi feito. O que vocês olham dessa parceria e tiram para o futuro? Acho que tanto para o Nathan, Diego, Camila, Murilo também. Queria ouvir vocês sobre oportunidades, janelas e futuro. Eu gostaria de começar falando que eu gostei da ideia da Camila de um cenário 100% digital, né?
Eu acho que a gente tem aí um mar de possibilidades. Ó, Brincadeiras à parte, né? Eu acho que o híbrido vai continuar sempre existindo, mas acho que o sim, digital sim. vai estar cada vez mais E vamos fazer um piloto aqui presente. no Globotech, hein? Então, já deu um spoiler É aqui, isso, porque acho Globo que Virtual o Tech. que vem pela frente, acho que a gente tem algumas possibilidades. Uma delas é digitalizar, inclusive aqui, né, o ambiente que nós estamos, outros espaços. A gente fala muito de entrada e saída hoje dentro da estrutura do Projac. Eu acho que o próprio programa, nós temos aí muitas possibilidades no radar para o ano que vem para trazer, que a gente já entende que tecnicamente é viável por conhecer todo o histórico, né, do programa. O que o Murilo falou foi bem interessante, né, que qualifica, o Big Brother ele qualifica, acho que a Globo, todos os programas como um todo, né, tem um desafio muito grande, uma régua muito alta, mas o Big Brother tem uma particularidade, né, de ser uma operação muito robusta por um curto período de tempo. Então, eu não gosto de falar que é uma operação de guerra, mas é quase isso. A gente precisa de muito planejamento, né? Fazer um trabalho tático ali muito importante. E nós brincamos que o profissional, pelo menos do nosso lado aqui, que está qualificado para entregar o Big Brother, está qualificado para entregar qualquer coisa hoje isso aí. no Brasil. Então, eu acho que é por aí. A gente vê um futuro promissor aí na nossa parceria, sem dúvidas. Complementando o Murilo, né? Foi o que ele falou, né? Quando você faz um trabalho como o Big Brother, o nível dos técnicos, né? O nível das pessoas que trabalham, principalmente na nossa área, vai para um outro, sobe muito assim a régua. E isso é um aprendizado, uma escola, né? É uma escola brava, né? Porque não tem tempo de erro, né? Eu vejo assim, né, como falamos, né, tem um resultado já real, né, na estrutura da equipe tática, né, e eu acho que a gente precisa, e eu acho que a gente tem agora caminhos abertos para expandir desenvolvimentos que envolvam os displays, a magia do real com o virtual, com inteligência artificial, com novas possibilidades, né, não só de cenários, de ambientes, assim, onde as coisas podem acontecer, né? Então a gente está falando de um ambiente de casa, a gente tem possibilidades para outros reality shows que de repente pode apontar para fora ali da estrutura da casa. Então a gente está evoluindo aí para um cenário com novos realities, né, com novas possibilidades. A gente tem uma construção em andamento, né, para poder viabilizar o novo reality. Então, assim, todas essas combinações de tecnologias, de possibilidades, de conhecimento que a gente vai adquirindo, eu acho que remetem a gente a possibilidades que hoje talvez a gente ainda nem tenha certeza de como isso se dará. Isso não é ainda material, mas a gente tem insumos suficientes para dizer, e eu acho que assim, eu tenho muita propriedade aqui para dizer que assim, os movimentos não vão parar por aí, e eles estão se iniciando, e eu acho que a gente tem todo esse ambiente aqui para poder justamente celebrar esse resultado, porque de fato ele foi muito expressivo, dada as tradições da forma como os realities, né, como a gente implementava, como a gente implementa os realities nos desafios de custo, de prazo, de fazer acontecer dentro de uma estrutura, como a gente falou, essa 24/7, com toda essa criticidade. Então a gente está aqui, eu acho que de alguma forma celebrando todos esse resultado, mas já mirando possibilidades que vão envolver, como eu falei aí, né, soluções que passam por displays, que se conectam com estruturas gráficas de outros dispositivos, que a gente esteja conectado também com algum tipo de tracking, com inteligência artificial, produção desse conteúdo, algo que seja mais autônomo, que seja mais interativo. Então essas experiências hoje, elas são úteis para cenários, que são úteis naturalmente para marcas e criam possibilidades de novas parcerias que vão se desdobrar a partir de tudo isso. Isso aí. A palavra está com você, nosso Comigo? futuro host. Eu fico feliz de ter, acho que o Murilo, né, lá atrás apresentou a gente fez um primeiro bate-papo e deu certo, tá dando certo. Como a gente já falou aqui, a parceria a gente foca em um determinado ponto, uma determinada coisa, e isso vai ramificando, né? Vão abrindo novas portas e janelas, tanto para a Creled como parceiro, né? Como para
internamente aqui. Isso eu fico feliz que eu consigo né, ter essa visão 360, ter esse olhar para todos os lados e ver o que é, aonde a gente pode encaixar cada um deles. Então eu fico feliz de poder contribuir, ajudar a ser essa ponte, né, entre a produção, entre a área do programa e o parceiro, para a gente tentar viabilizar isso da melhor forma. E deixar aqui, né, existem outras possibilidades, outras sugestões, deixar aberto aqui para, inclusive quem está nos assistindo pode ser um parceiro nosso também, quem sabe, e deixar as portas abertas para todo mundo, para a gente ver, como a Camila falou, a gente tem que colocar o melhor produto no melhor cenário, isso tem que encaixar como se fosse um quebra-cabeça, e quando encaixa perfeito, é o resultado melhor Fantástico. dos mundos. E se você quer ser um parceiro aqui nosso da Globo, mande uma mensagem pra gente, globotech@g.globo. Mande lá pra gente, contacte a gente pra gente poder, eu vou direcionar direto aqui pro Fábio aqui, é o Fábio Assunção, mas não é o ator, tá? Por favor, ele é melhor do que o ator, tá? Manda pra gente, globotech@g.globo, tá bom, pessoal? Então, assim, fazendo as nossas considerações finais. Então, você quer falar mais alguma coisa, Fábio? Queria agradecer a parceria da Natan, Diego da Crealed por ter aceitado meu convite. Murilo, obrigado. Contribuiu pra caramba com a gente aqui hoje. Camila, minha parceira já de muito tempo, já faço vários programas com ela. E você por ter aberto a porta aqui pra gente. Acho que como você falou no início, é o início da temporada. Eu espero ter outros parceiros convidados aqui para a gente poder falar um pouquinho, mostrar, inclusive, né, as novidades de cada um deles. E é isso. Camila? Bom, esse é só o início, né? Como o Fábio falou, a gente já trabalha junto há muito tempo. Eu sempre estou buscando essas inovações e esses produtos de qualidade e essas parcerias e essas relações de qualidade que a gente vem construindo, né? Isso é só o começo de um trabalho que a gente começou lá atrás, né? A gente vê os frutos cada vez mais crescendo, né? E que a gente siga sempre nessa parceria. Muito obrigada. E que a gente continue sempre inovando. E é como o Jorge falou, vem para a Globo. É isso que aí. A gente está É isso aberto aí. aí Isso às aí. inovações. Murilo? Eu queria, mais uma vez, aqui agradecer aqui a organização desse grande evento aqui, né, que eu acho que desejo assim, todo sucesso para o futuro dos videocasts. Acho que a gente está iniciando também uma nova jornada aqui que tem grandes possibilidades. Meu sentimento é de felicidade e gratidão também por tudo isso que está acontecendo. Ver, né, os agentes de tecnologia hoje como parte do processo, né, de produção das parcerias, que já é tão instituído, que já é tão conhecido, sabe? Então, assim, eu acho que a gente está caminhando nesse processo e esse foi um primeiro passo. Então, já agradeço aqui de antemão o Diego, o Natan também, por terem topado aí essa aventura, que eu acho que está se mostrando agora uma grande oportunidade, né? E talvez naquele momento lá atrás a gente não tivesse essa visão disso tudo, mas é daí que surgem, né, os visionários, né? A gente precisa ter essa visão de que a gente pode chegar em algum lugar. E eu acho que foi isso que a gente teve, né, em algum insight dentro de um voo longo e de ouvir bastante, né, o processo das parcerias, já, né, participando das reuniões e todo o fluxo do BBB, que também já fazia parte a uma longa data. Então, estou muito feliz, grato por estar aqui e é isso. Sucesso ao projeto, sucesso à parceria. Natan? Agradecer, né, primeiro por ter sido a primeira empresa, né? Primeiro parceiro a começar o projeto, não tenho dúvida de que o projeto vai ser incrível, já foi, né? Já está acontecendo. Agradecer o Fábio, Jorge, Camila e o Murilo, não tem nem o que falar, né? São os nossos pilares aqui dentro do nosso dia a dia. É isso, obrigado pelo convite. A gente ficou muito feliz aí estamos felizes com a parceria e muito felizes com o convite também. Diego?
Acho que sobrou pouco aqui para eu falar, né? Eu tô aqui pensando o que eu vou falar. Mas Eu vou para fazer um pouquinho diferente, eu vou agradecer também a todos vocês. Acho que é um prazer enorme estar aqui. Acho que todo mundo mobilizou agendas aí, principalmente Camila, para estar aqui com a gente nesse horário, né? Que estava super complexo. Vai pagar o almoço ela, não vai, mas você vai. E nós completamos 11 anos, né, desde que nós fizemos aqui o primeiro projeto. Nós fizemos vários projetos ao longo do tempo, mas eu lembro ali do primeiro The Voice, 2013, 2014, e quanta coisa a gente já realizou e a gente viu e viveu aqui, inclusive com todos vocês, né, boa parte delas. Foi um prazer enorme e continua sendo. Acho que a gente tem muita coisa para realizar juntos ainda. Quero agradecer a vocês também, muito obrigado aí pela parceria. E vamos em frente para a próxima temporada. Aliás, próximas temporadas. Mas no primeiro episódio, a gente vai encerrar aqui, infelizmente. Este é mais um episódio do Globotech, o seu podcast de tecnologia da Globo. Lembre-se de deixar o seu like, compartilhar com a galera, tá? E ficar de olho nos próximos episódios aí da nova temporada que nós estamos começando hoje de parcerias dos Estúdios Globo. Muito obrigado e tenha uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Até lá. Valeu.